Olá, mais uma vez chego até você com esse vídeo buscando cada vez mais uma orientação no sentido principalmente da nossa vivência espiritual numa dimensão bonita. Terminamos, praticamente o primeiro semestre, começamos agora esse segundo semestre que vai ter algumas situações que nós precisamos de ficar mais atentos a elas, Então, eu estou dizendo sobre os meses temáticos, que vamos ter aí ao longo desse segundo semestre. As vocações, Palavra de Deus, Bíblia e também as missões. Mas nós temos esse mês de julho, que realmente é o mês que vai evidenciar, principalmente na nossa liturgia, o tempo comum. Esse tempo comum é o tempo em que nós precisamos de ficar mais atentos a ele, porque a liturgia é uma dimensão realmente da pregação do Evangelho, da vivência e da força de Deus. Nós vamos encontrar principalmente o chamado de Jesus, a orientação, o desejo, a vontade que realmente todos nós nos tornemos pregadores do Evangelho, anunciadores do Evangelho, dessa boa nova. Portanto, o tempo litúrgico da nossa liturgia, ele faz, sobretudo, um caminhar com Jesus. É um tempo mais longo que nós temos outros tempos marcados, sobretudo, para que nós possamos viver esses momentos chaves na nossa vida, mas, sobretudo, o tempo comum, que é marcado, sobretudo, pelo chamado, a vivência realmente com Jesus. Muitas pessoas acham que Jesus chamou para enviar. Não, primeiro chamou para estar com ele. Estar com Jesus é realmente o desejo dele. Chamou aqueles que queria que estivesse com ele. E depois dessa vivência do chamado, é quando nós fazemos uma experiência da força e da graça de Deus. Não importa a idade que temos, não importa se eu já estou idoso, eu já passou tudo isso. Não. A questão, a gente olha para a vivência de nossa fé, numa experiência bonita, porque nós precisamos, como São Paulo, celebramos aí no final de semana, Pedro e Paulo, mas ele vai dizer a Timóteo, que combateu o bom combate, guardou a fé. Esse combater o bom combate são tantas e tantas vezes que deixamos nos levar por uma situação nova, uma situação de uma vivência que não condiz aquilo que realmente o Evangelho nos propõe. Então fiquem atentos às leituras, a Palavra de Deus, o Evangelho, as leituras que vão também nos resgatar aí o Antigo Testamento, o desejo, a vontade de fazer com que acontece o Evangelho. É isso que nós somos chamados, é para isso que nós temos que fazer acontecer essa vivência. Então esse espaço aqui do tempo litúrgico, chamado tempo comum, vai nos ajudando a perceber cada vez mais a força e a graça de Deus. Ali nesses meses temáticos que eu falei para vocês, não modifica a questão do tempo. O tempo é o tempo comum, mas o que modifica é como nós também podemos colocar a nossa vocação, como nós podemos realmente motivar a tantos jovens, crianças, a imbuir-se da graça de Deus para assumir a sua vocação. E aqui, quando eu estou falando de vocação, não vocação sacerdotal. Estou dizendo a vocação em geral. Tem muitas pessoas aí se casando sem ter vocação, sem nada, e aí vai estragando porque vai separando e deixando a família, filhos que vão crescer sem uma estrutura familiar. Tudo isso nós precisamos de aprender. Depois cultivar a palavra de Deus para que nós possamos assumir a nossa missão. Portanto, segundo semestre, aproveitemos bem para celebrar com confiança e fé cada vez mais o amor de Deus. Fiquem atentos para cultivar nessa palavra de Deus o entendimento daquilo que Deus quer de nós. Vivamos a nossa fé. Que Deus abençoe a todos e a cada um. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.